Olá pessoal, na aula passada a gente teve uma introdução sobre como a gente apresenta as coisas em um projeto elétrico. Então a gente entendeu o conceito de como funciona ou para que serve uma representação unifilar e para que serve uma representação multifilar. A gente vai usar esses conceitos para começar a entender como representa as coisas utilizando algumas normas de representação gráfica. É importante a gente levar em conta o que foi apresentado anteriormente, porque observa o seguinte: não adianta eu aprender como é que eu represento, por exemplo, uma lâmpada e uma tomada em uma edificação se eu não sei fazer a ligação de uma lâmpada ou de uma tomada. Tá? E para aprender a fazer a ligação da lâmpada de uma tomada, eu vou ter que recorrer a uma representação multifilar. Para representar a lâmpada e a tomada no projeto, eu vou usar a representação unifilar. Tá? Então, a aula de hoje a gente vai começar aprendendo dois conceitos básicos. Primeiro, como a gente representa condutores dentro de um eletroduto. E segundo, como a gente representa e conecta uma tomada no sistema elétrico residencial. Essa explicação ela vai ser feita utilizando representações multifilares e a gente vai trabalhar com o AutoCAD para mostrar como criar e utilizar as representações unifilares desses elementos. Tranquilo? Então vamos lá. Então o que a gente tem aqui, que vocês estão observando, é a representação de um projeto de uma residência. Tá? Vocês podem observar que, inicialmente, o projeto elétrico ele é algo que intimida. Se você não tem afinidade com a leitura do projeto, parece ter muita informação. Então é por isso que é importante a gente ser muito cuidadoso com o trabalho dessas informações. Então, vamos trabalhar com algo mais simples aqui. Eu fiz peguei esse projeto que eu mostrei anteriormente, tirei os elementos ali dentro e eu criei um circuito muito simples de iluminação e tomada de um ambiente aqui. Tá legal? O que a gente vai aprender primeiro? Vamos trabalhar com a representação gráfica de uma tomada. Então vamos lá. Qual vai ser meu ponto de partida? Vamos imaginar que para esse projeto aqui, para essa área dessa edificação aqui, esse ambiente aqui, lá na minha previsão de carga, eu previ que eu teria 3 tomadas instaladas nesse ambiente. Então, eu vou agora alocar os pontos em que eu quero posicionar as tomadas. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é representar a tomada. Eu vou mostrar aqui uma forma simples, não é a melhor forma, não é a única forma de fazer isso, mas é uma forma de representar, de desenhar a tomada no projeto elétrico, tá? Uma forma bem simples. A primeira coisa que eu vou fazer é definir um layer próprio para minhas tomadas. Eu recomendo que vocês criem layers específicos para partes distintas do projeto elétrico. Porque lá na frente, na hora que você precisar editar uma parte, ou até fazer alguns cálculos de quantitativo, isso facilita muito. Então, a gente define um layer e dentro desse layer a gente vai fazer o desenho da tomada. Como é que a gente vai fazer isso? A gente escolhe um ponto qualquer fora do projeto, então a gente vai trabalhar criando as representações num espaço separado para servir como uma espécie de banco de representações, de símbolos, de onde a gente vai copiando e colando para dentro do projeto. Então, vou escolher um ponto qualquer, vou iniciar fazendo uma linha. Então, vou marcar um ponto qualquer aqui e vou fazer uma linha perpendicular de 90 graus para cima. Eu sugiro fazer essa linha com comprimento de 0,15. Tá? Essa vai ser a base da minha tomada. Logo em seguida, eu já posso fazer o seguinte. Vou fazer uma segunda linha agora para a direita, tá? De comprimento de 0,1. Então, eu faço uma marcação de 0,1 e eu tenho a segunda parte da minha tomada. Aperto o ESC e eu tenho essa espécie de L invertido. O que eu faço agora? Para cima, né, desse ponto central aqui, onde eu fiz o rabicho da minha tomada, vocês vão entender direito o que é, eu vou fazer uma segunda linha. Então, eu dei o comando L, Enter. Vou escolher, eu estou com o Snap ligado, tá? Eu vou escolher esse ponto central aqui e vou fazer uma linha para cima de comprimento 0,15. Tá legal? Dei Enter e agora eu não preciso nem desligar. Eu vou unir essa extremidade com aquela extremidade lá de baixo que eu tinha feito, tá? Isso vai gerar esse formato aí que parece uma bandeira ou algo assim. Então minha tomada está quase pronta. Eu tenho um formato de uma tomada quase pronta. O que falta? O que eu vou fazer em seguida? Eu vou usar o comando Mirror para rebater isso para o outro lado, espelhar, né? Dependendo de como que você tiver, em que língua que esteja o AutoCAD de vocês. Então eu vou espelhar essa representação para o outro lado e formar uma espécie de seta. Então vamos lá? Beleza. Agora a gente já tem a base para a tomada. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer uma cópia desse mesmo símbolo aqui e deixar aqui no lado. 2 cópias. Tá? Por quê? Olha só.
Se eu incluir a rachura, fizer um desenho de uma rachura, então o comando de rachura, e por exemplo, eu colocar aqui, eu vou ter uma tomada de meia altura. Se eu tirar essa parte central, essa linha central, eu tenho uma tomada baixa, desculpa. E se eu fizer a rachura na tomada inteira, eu tenho uma tomada alta, tá legal? Então aqui eu tenho 3 representações de tomada. Tomada baixa, tomada média, tomada alta. É só isso que eu preciso para representar uma tomada? Não. A gente vai ver lá na frente que além da representação da tomada, eu tenho que fazer uma outra representação, que é representar o circuito no qual a tomada está conectada. Então vamos colocar aqui em cima, inserir um texto, inserir o número do circuito. Eu vou deixar aqui todo mundo com o número 1, tá? E a gente edita isso depois. Outra informação que tem que estar presente em todas as tomadas é a potência da tomada, a potência associada àquela tomada, prevista de consumo naquela tomada, tá? Então eu vou colocar aqui, vou deixar como padrão 100 watts. Observe que eu estou deixando esses números e esses valores de potência em posições distintas ao redor da tomada, porque isso vai depender do meu desenho para definir onde eu coloco esses valores. Mas é importante deixar na sua representação base todos esses números prontos, todos os elementos prontos, para você não se esquecer quando estiver fazendo a representação total. Então, ótimo. Então, eu sei que eu vou ter essas tomadas. Eu vou trabalhar aqui, como é um quarto comum, vou trabalhar com tomadas baixas, tá? Então, digamos que eu quero colocar uma tomada aqui, nesse ponto aqui, nesse cantinho aqui. Então, eu vou fazer a seleção da minha tomada e eu vou rotacionar. Então, vou colocar meu ponto base aqui. Vou mover minha tomada. Eu sempre recomendo selecionar como base aqui, tá? Eu vou tirar meu circuito aqui de cima, que não está legal ele aí. Deixa eu tirar meu snap. Algumas travas que eu tinha aqui. Pronto, fiz minha representação da minha primeira tomada. Agora eu quero uma segunda tomada nessa parede aqui, nesse ponto, e outra aqui. Então, eu vou rotacionando as minhas tomadas até posicioná-las nos pontos da parede que eu acho conveniente, tá? Mesmo processo. Então, agora eu tenho minhas 3 tomadas que eu havia previsto na minha fase de planejamento, né, de previsão de carga, posicionadas dentro da sala. Só que essas tomadas elas não estão ligadas a nada, né? Por enquanto eu só representei as tomadas nas paredes. O passo seguinte é agora trazer os condutores, né, que precisam ser trazidos para a tomada para fazer a ligação. Então a gente precisa entender primeiro como que se ligam a tomada. Eu tenho uma imagem aqui que vai ilustrar isso. Então nessa imagem a gente tem uma representação de como se faz a ligação de uma tomada. É um processo bem simples. Então a gente está falando daquela tomada de 3 pinos e um dos pontos, né, uma das extremidades, a gente vai conectar nosso condutor neutro. O condutor neutro é sempre um condutor azul, por norma. Na outra extremidade a gente vai conectar um condutor fase. Tá? O condutor fase ele pode ser qualquer cor, com exceção de azul e verde, tá? E levando em consideração o seguinte: se dentro do meu projeto, do meu circuito, da minha instalação, eu comecei a usar o condutor, por exemplo, vermelho para representar o condutor fase, eu tenho que usar na minha instalação inteira, eu não posso ficar mudando, tá legal? E finalmente, na conexão central, né, aquele buraquinho central da minha tomada de 3 pinos, eu tenho o meu condutor de proteção, o terra, representado por verde. Então, muito simples. Para ligar uma tomada, eu tenho que levar um neutro, um condutor terra e um condutor fase para a minha tomada. Então, vamos voltar lá para o projeto? Então, eu preciso trazer esses condutores para cá. Eu desenhei meu quadro de disjuntores, que seria algo como isso aqui, tá? Ele está representado nesse cantinho aqui. Como é que eu vou trazer esses condutores para cá? Eu tenho que ter eletrodutos.
correto? Então a gente vai ter que representar aqui os eletrodutos. Eu vou adicionar mais uma representação aqui, que eu vou explicar como fazer depois, que é um ponto de iluminação, porque a gente vai precisar desse ponto para fazer a distribuição dos caminhos. Lembra que eu falei que sempre que a gente vê um ponto de iluminação, ou um ponto de tomada, ou até um interruptor, a gente vai pensar também ali dentro numa bifurcação para os caminhos? Então a gente vai ter que criar essa bifurcação aqui, para poder trazer meus eletrodutos, meus condutores, até essas tomadas. Então posicionei um ponto de iluminação aí, ele seria o ponto, por exemplo, que eu vou ter nessa sala. Ele vai servir tanto para iluminar, mas ele também é um caminho para os meus eletrodutos. E agora eu vou ligar. Então, como é que a gente faz essa representação? O que vocês estão vendo aqui é um exemplo disso. Tá? Dentro do projeto elétrico, quando vocês verem uma linha como essa aqui, ela vai representar os eletrodutos, ou seja, as tubulações por onde os condutores passam. Tem várias formas de eletrodutos, de tubulações que a gente pode utilizar para isso. Eu estou representando dois exemplos aqui. Então essa linha preenchida, tá? É o típico eletroduto circular, que vai normalmente estar embutido na alvenaria. Quando a gente tem uma representação pontilhada, isso normalmente significa o eletroduto no solo. E a gente precisa representar os condutores que estão ali dentro. Então a gente tem aqui. Então essa primeira representação, ela indica que a gente tem um condutor neutro dentro do eletroduto. Essa em vermelho, essa linha reta, representa um condutor fase dentro do eletroduto. Essa linha amarela, que é um risco pela metade, representa um retorno. E essa linha, esse T aqui representado em verde, representa o condutor terra. Tá? O que isso quer dizer? Antes de eu passar para o projeto em si, você sabe o que é um neutro, uma fase, um retorno e um terra? Vamos falar sobre isso rapidinho? Então vamos lá. Esses condutores, em geral, eles estão relacionados com elementos que são fornecidos pela concessionária. Então a concessionária ela fornece para a edificação a energia elétrica que é encaminhada da rede de média tensão ou alta tensão para a rede de baixa tensão, e a partir disso, né, então há um processo de transformação da tensão, e isso é encaminhado para dentro da residência. O que vai para a residência? Normalmente você tem 1, 2 ou 3 condutores carregados, que a gente chama de fase. Então, um sistema com apenas um condutor carregado é o sistema monofásico. Sistema em que a gente alimenta com 2 condutores carregados, ou 2 fases, é o sistema bifásico. E a gente tem o sistema com 3 fases, que é o sistema trifásico. Isso depende da demanda da residência, que é algo que a gente calculou anteriormente. Lembra? Quando a gente estava fazendo a previsão de carga? Então, dependendo da demanda da edificação, a gente vai receber um sistema monofásico, bifásico ou trifásico. Além disso, a concessionária também envia para a edificação um condutor neutro, um condutor de carga baixa. Lembra que a gente, para fazer a corrente elétrica acontecer, tem que oferecer para a carga uma diferença de tensão. Ou seja, a gente tem que ter um condutor carregado, tem que conectar essa carga entre um condutor carregado e um condutor neutro. Então esse condutor neutro a gente chama de neutro, e a gente está representando com esse símbolo aqui. Tá? Isso também é encaminhado para edificação. No ponto de alimentação, ou seja, no ramal de entrada, esse sistema passa pela caixa de medição, tá? A gente tem um dispositivo de proteção, que são os disjuntores ali da entrada, que normalmente são capazes de desligar todo o sistema. Então, por exemplo, se a edificação tiver um problema, os bombeiros precisarem desligar a energia da edificação, eles conseguem fazer através desse dispositivo geral de controle, de comando e proteção. E além disso, acontece aqui o aterramento, né? Normalmente não é todo o sistema, mas em geral você tem um aterramento do neutro. Ou seja, ao conectar o condutor neutro a um barramento de terra, à terra, a gente garante que o valor da tensão naquele neutro é sempre próximo, muito próximo de zero. Tá? Em condições ideais de aterramento é sempre zero. Isso pode acontecer também em um outro momento. Tá? Então isso é feito para aterrar o neutro, mas esse condutor de proteção aqui, ele também serve para efetuar o aterramento da edificação. Então, quando a gente fala do fase, neutro e terra, o que eu estou dizendo? Quando eu falo que eu estou passando uma fase, um neutro ou um terra através de eletrodutos, eu estou dizendo que aquela fase que chegou lá da rua, do sistema da concessionária, ele vai passar por um disjuntor geral e ele vai ser distribuído para diversos disjuntores de acordo com a minha distribuição de circuito que a gente definiu lá na fase de divisão do circuito do projeto. Tá legal? Então, quando a gente fala que dentro do eletroduto tem uma fase, eu tenho que especificar que fase é essa.
Ou seja, essa fase faz referência ao disjuntor 1, ao disjuntor 2, ao disjuntor 3. Então a gente vai ver que a gente tem que identificar o circuito ao qual aquela fase está conectada. Além disso, a gente também encaminha um neutro. O que é esse neutro? É um neutro que vem lá da rua, é conectado a um barramento de neutro, e dali, lembra que a gente falou que sai uma fase de um determinado disjuntor para fazer a energização do sistema? Junto dessa fase, sai também o neutro, sai um casal, né, um par. Então, a gente tem a fase do circuito 1 e também sai o neutro do circuito 1. Eu nunca posso misturar o neutro de um circuito com o neutro de outro. Tá legal? Então, quando a gente fala de fase neutro dentro de um eletroduto, a gente tem que falar associado a qual circuito aquilo ali foi conectado. O terra, que a gente representa no eletroduto, é o sistema de proteção, tá, do sistema. Então ele está conectado ali no barramento, chega o terra da conexão externa, a edificação, e é conectado a um barramento de aterramento dentro do quadro, e a partir disso a gente faz a distribuição pela edificação. Nesse caso, o terra ele não precisa necessariamente estar associado a um circuito especificamente. A gente só tem que tomar um cuidado na hora que for dimensionar o sistema, mas o terra ele pode ser compartilhado. Tá legal? Tá fazendo sentido? Então, a fase, quando a gente fala fase dentro de uma casa ou de uma sala, a gente está falando da fase que veio lá da concessionária, uma das fases que chegaram da concessionária, foi distribuída para diversos circuitos, e quando a gente fala ali dentro do eletroduto, a gente tem que falar de que circuito é aquela fase. Tranquilo? Então, olha só, se a gente entendeu que a fase e o neutro sempre estão associados a um disjuntor, a um circuito, né, a combinação de um circuito, a gente tem que identificar dentro do sistema, né, dentro de um eletroduto, não só se a gente tem uma fase, um neutro, um retorno ou um terra, mas a que circuito ele está relacionado. Então, quando a gente estiver representando condutores, vocês vão ver que sempre sobre a representação dos condutores, a gente vai ter um número indicando o circuito. Isso é obrigatório estar ali presente. Outra coisa que vocês sempre vão ver é embaixo da representação um outro número que indica a bitola do meu condutor, ou seja, a espessura do meu condutor. De uma forma geral, se o condutor ele tiver uma bitola de 1,5, a gente não coloca representação nenhuma. Então, se você está trabalhando um projeto, embaixo daquela representação do condutor não tem nada, aquilo significa que aquele condutor é de 1,5. Tá legal? Então, a gente não pode esquecer que toda fase, todo neutro, ele está associado a um circuito específico. Então, a gente tem que fazer essa representação em cima do sistema. Abaixo da representação do condutor, a gente também tem que colocar a bitola. E a gente pode colocar esse número, como a gente sempre trabalha com os circuitos, ou seja, a bitola é a mesma para o circuito inteiro, a gente trabalha com essa numeração aqui sobre todos os condutores. A gente não precisa fazer algo assim, ó, não precisa colocar em cima do neutro um número, em cima da fase do outro número, em cima do retorno outro número, em cima do terra outro número. Não, a gente coloca só um número sobre todo mundo que já serve. Tranquilo? Vamos fazer isso, vamos colocar isso dentro do contexto de um projeto que vai fazer mais sentido. Um eletroduto saindo do meu quadro de distribuição até a lâmpada, e da lâmpada eu vou distribuir os eletrodutos para as tomadas. Vamos lá? Como é que eu faço isso? Diversas formas também. Você pode fazer usando linhas retas. Algo bem comum que vocês veem com certa frequência em projetos de elétrica é a utilização de arcos. Tá? Então, deixa eu só ligar um snap aqui. Então, eu vou fazer a ligação dessa caixa para essa lâmpada. Como é que eu vou fazer? Eu vou trazer um arco que ele tem uma curvatura iniciando mais ou menos aqui, para a gente não ter um arco com uma curvatura muito acentuada. Por que a gente usa essa curvatura? Ela facilita a leitura, a gente vai ver mais lá na frente, tá? Mas você pode fazer linhas retas também se quiser. Então agora eu tenho uma tubulação que sai da minha caixa, meu quadro de distribuição, até a caixa, né, minha caixa de distribuição que está nesse ponto de iluminação aqui. E eu quero agora levar um eletroduto para essa tomada. E eu quero um eletroduto daqui para essa tomada. E agora eu vou passar pela parede um eletroduto dessa tomada para cá. Então eu estou usando agora a caixa dessa tomada como um ponto de bifurcação para fazer essa distribuição. Então agora eu tenho eletrodutos fazendo essas ligações. Observe que por enquanto eu só tenho a tubulação, não estou falando que condutores estão passando ali dentro. Então a gente aprendeu que para ligar uma tomada a gente precisa do neutro, do terra
e da fase. Então, como é que a gente vai utilizar a representação, né? Isso aqui não é bem uma representação multifilar, mas a ideia é multifilar, transformar isso aqui numa representação unifilar. Sempre observa o que precisa ser conectado e tenta levar esses elementos do quadro até o ponto de conexão. Se você fizer isso, você não vai errar. Vamos fazer aqui para a tomada? Então, eu preciso trazer um neutro, uma fase e um terra. Tá legal? Como que eu represento isso? Agora a gente precisa fazer a representação dos condutores. O que eu sugiro? A gente vai trabalhar, de novo, com a minha representação base aqui no cantinho. Então eu recomendo começar com o seguinte. Vamos fazer uma linha reta, que vai ser a base sobre a qual eu vou representar meus elementos. Primeira coisa que eu vou representar aqui é o meu condutor neutro. Como é que eu faço um condutor neutro? Eu vou pegar esse ponto central aqui, normalmente eu uso o snap, com a opção de conexão no ponto mais próximo ligado, tá? De forma que eu identifico um ponto sobre a linha, tá? E eu faço uma linha para cima, né? De 0,1. Tá? Eu também tenho minha ligação perpendicular ortogonal, né? Ligado, então eu fiz essa linha de 0,1 para cima. Em seguida, eu vou fazer uma linha de 0,1 para baixo. Então essa representação aí. Para o neutro, lembra como a gente tinha representado como é que era o neutro? Ele é como se fosse um L invertido. Então, para finalizar o neutro, eu vou fazer mais uma representação, começando no topo dessa linha para a esquerda. Pode ser para a direita também, mas eu prefiro para a esquerda, que as coisas ficam mais organizadas. E agora a minha linha vai ser de 0,05. E eu tenho a representação do meu neutro. Tranquilo? Vamos fazer a fase agora? Eu posso usar o meu neutro para representar minha fase. Eu vou fazer uma cópia aqui. Vou colar em um lugar qualquer. E eu vou movimentar. Por que eu fiz isso? Porque quando eu colo, em seguida, eu seleciono movimentar, ele vai pedir para eu definir o ponto base da minha movimentação. E eu consigo selecionar o centro, porque a gente dividiu esse desenho em duas partes. Então aqui, ó, é o centro do meu neutro e eu posiciono ele aqui sobre a linha, tá? A uma certa distância para facilitar a leitura do meu sistema, então ele não pode estar coladinho ali no neutro. E agora eu tenho a representação fase, tá? O que mais que eu preciso? Fase, neutro e o terra. O terra como é que eu faço? De novo, eu vou usar o mesmo símbolo, só que agora eu vou deletar essa parte de baixo, vou movimentar esse meu símbolo aqui, sempre pegando na base, colocar aqui a proximidade, ele tem que estar um pouquinho mais afastado, porque o meu terra, ele é como se fosse um Tzinho. Então eu vou fazer aquele mesmo método que eu usei no neutro, para fazer essa linha para a esquerda, só que eu vou fazer para a esquerda e para a direita. Eu poderia ter também copiado a parte superior da minha representação neutro, que dava na mesma. Vai de gosto. Tá legal? Vamos fazer uma linha aqui para a esquerda, 0,05. E eu vou fazer uma linha 0,05 para a direita. Então, é um pouco trabalhoso, mas eu só vou fazer isso uma vez. Porque a partir depois dessa primeira vez eu só vou copiando e colando essa minha referência. Tá legal? Tá completo? Mais ou menos. Lembra quando a gente estava falando de fase, neutro, terra, etc? Eu disse que a gente tem que sempre falar de que disjuntor que está saindo aquela fase e com quem que está associado aquele neutro. Né? A gente tem que falar dos circuitos. Então a gente tem que representar isso no projeto elétrico também. Então aqui eu vou representar qual que é o circuito que está trabalhando com essa minha fase neutro. Então eu vou copiar lá do que eu usei na tomada, vou colocar aqui em cima a representação do circuito. E para não me esquecer, aqui embaixo eu já vou fazer a representação da minha bitola. Eu ainda não calculei isso, mas eu vou deixar isso já representado para eu não me esquecer. Então eu coloquei aqui uma bitola de 2,5 mm². Observe que para representar 2,5 mm², eu só precisei escrever 2,5 ponto. Isso já vale como milímetros². Tranquilo? Então vamos lá. Fiz minha representação, agora eu posso começar a fazer a representação do meu circuito. Então eu vou sair com a fase neutra e terra do circuito 1, do meu quadro de distribuição, até essa caixa de passagem aqui. Como é que eu vou representar isso? Eu vou puxar uma cópia desse símbolo aqui e trazer para cá. Tá legal? Eu vou colocar ele aqui mais pertinho. Puxar essa linha para cá e colocar aqui. Por que eu fiz isso aqui? O que é essa linha aqui que eu coloquei?
Isso aqui não é um eletroduto, tá, gente? Isso aqui que eu estou representando. Isso aqui é uma linha de chamada. Para facilitar minha leitura, eu tento manter tudo de forma que eu consiga ler os elementos na horizontal, tá? Nem sempre é possível, mas algo muito útil para fazer isso é usar essas linhas de chamada. Então eu coloquei minha linha de chamada e ela está dizendo que aqui dentro desse eletroduto está passando o neutro, uma fase, o terra do circuito 1. Ele chegou aqui. Preciso levar para essa tomada, não é? Então, vou copiar isso aqui, que ele está com a linha de chamadinha mais curtinha, e vou colocar aqui. Tá bom. Eu vou puxar para cá essa linha de chamada para ele encostar aqui no eletroduto. Então, eu saí com a fase neutro-terra, ele passou por essa caixa e veio para cá. Acontece que eu tenho que ligar essas tomadas também. Olha, eu estou falando que são tomadas do circuito 1. Então, elas estão ligadas a neutro, fase terra do circuito 1. Então, eu vou fazer o seguinte. Aqui dentro dessa caixa, se eu estivesse trabalhando, eu ia fazer uma derivação. Lembra da derivação? É algo que eu representei aqui. Eu ia pegar meu condutor, descascar a parte dele e fazer uma emenda. O condutor original ele continuaria numa direção, mas eu teria uma espécie de bifurcação. É como se eu tivesse um cano e eu colocasse um T nesse cano. Parte da água vai reto, parte da água desce. Tá? Então a gente continua trabalhando com o mesmo circuito, só que agora eu quero esse circuito vindo para cá também. De novo, copiei, colei. Fase neutro-terra, é isso que eu preciso levar para cá. Quero ligar aqui nessa tomada também. Fase neutro-terra. Vamos fazer uma coisa diferente? Vamos fazer de conta que, na verdade, essa tomada aqui não está associada ao disjuntor 1, ela está associada quando eu fiz a minha divisão do circuito, tá? Eu falei que essa tomada aqui é do circuito 2. Então, eu preciso trazer para cá também uma fase, um neutro, o terra não é necessário, tá? O terra eu posso compartilhar, mas eu preciso trazer esses elementos do circuito 2. O que eu vou fazer? Eu vou colocar esses elementos saindo lá do meu quadro. Então, eu preciso sair do meu disjuntor 2 daqui e chegar aqui. Então, ele precisa passar primeiro por esse eletroduto, correto? Então vamos lá. Eu vou aumentar minha linha de chamada aqui, só para facilitar a leitura. E eu vou copiar aqui, ó, essa representação e colocar aqui do ladinho. Tá? Agora eu vou ter... Vou deixar esse 1 aqui, vamos colocar o 2 aqui. Com o mesmo símbolo, vou mudar o original. Então o que eu estou dizendo? Que daqui de dentro está saindo a fase neutro-terra associada ao circuito 1, uma fase, um neutro, um terra, associado ao circuito 2. Passou por esse eletroduto, o do circuito 1 veio aqui para cima. Para aqui para baixo eu preciso trazer o do circuito 1 que vai ligar nessa tomada, mas também o do circuito 2 que vem para cá. Então, de novo, eu vou nessa linha de chamada, eu vou aumentar a linha de chamada para ter mais espaço. E vou fazer essa ligação aqui, ó, essa conexão aqui. Então agora, só para organizar, eu vou colocar aqui como circuito 2. Agora eu tenho meu neutro fase terra do circuito 1, neutro fase terra do circuito 2, neutro e fase terra do circuito 2, do 1 e 2 passando por esse eletroduto, então eu tenho um total de 6 condutores aqui dentro, tá? E para cá, eu preciso de todo mundo? Não, né? Então, na verdade, eu vou copiar o meu original aqui, só para facilitar minha vida um pouquinho. Ligar aqui no meu eletroduto, trocar a numeração e colocar na minha numeração do circuito 2. Então pronto, a gente aprendeu como faz a ligação de uma tomada, tá? E como que a gente faz a representação dos eletrodutos passando pelos condutores. Observe que apesar de muito simples, a gente olhar o multifilar de como liga uma tomada para poder fazer a representação aqui é essencial. Lá na frente, quando a gente vai trabalhando com ligações mais complexas, isso é importantíssimo para vocês não se perderem. Então, a gente vai parar por aqui. Na próxima aula a gente vai continuar com esse projetinho e a gente vai fazer a representação da iluminação. Então a gente vai olhar o multifilar de como a gente liga uma lâmpada e vai representar o unifilar aqui no projeto. Um abraço, pessoal, e até a próxima aula.